Então, vamos lá. Olá, turma do sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Na última aula, eu introduzi o capítulo 6, o qual fala sobre sobre células, parte 2. Eu falei somente na última aula sobre o citoplasma e disse a vocês que não era para fazer exercício nenhum, que na aula seguinte eu ia continuar o capítulo e agora nós vamos falar sobre núcleo, o núcleo da célula, que começa na página 97. Tem um exercício aí na página 96 e 97, mas ainda não é para vocês fazerem, que eu quero que vocês vão fazer o exercício depois que eu finalizar o capítulo inteiro. Então, o núcleo da célula, agora é onde vai estar constituído o DNA da célula, né? Onde vai estar constituído as características principais e como aquela célula se formou, o tamanho, a cor, a espessura, a largura, certo? Tudo que estiver constituído em uma célula, é como nós seres humanos. O nosso DNA consiste em metade das características de nossa mãe e metade das características de nosso pai. Então, todo o núcleo de uma célula onde está contido sua informação principal. Vamos para a página 98. A gente está finalizando já esse capítulo. Eu vou só dar umas pinceladas sobre a constituição do núcleo, de que ele é formado, para depois a gente ir para os exercícios. Na página 98, está mostrando aí uma célula, certo? Essa daqui, ó. E a sua constituição, em que nós temos a carioteca, que é a membrana que eu já falei a vocês, que reveste o núcleo em células eucarióticas. Nós temos a cromatina, que é um filamento de DNA, poro nuclear, nucleolo, que é um núcleo bem pequenininho dentro do próprio núcleo, lâmina, retículo endoplasmático rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Produzir o quê? Proteínas, pois é onde está constituído qual outra organela? Os ribossomos, certo? Que está aqui do lado. E a cariolinfa, que também faz parte do núcleo da parte do DNA. Ainda na página 98, nós temos um box que fala sobre as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos do nosso sangue. São células encontradas em mamíferos e demais vertebrados. São elas as responsáveis pela importante função de transportar oxigênio e gás carbônico pelo sistema circulatório. Sabe-se que elas são consideradas células anucleadas, elas não possuem núcleo, pois perdem seus núcleos durante o desenvolvimento. Aí vem a pergunta: você saberia explicar por que esse processo é importante para os mamíferos? Então, essa pergunta desse box, vocês vão fazer a pesquisa e responder, certo? A gente vai corrigir junto com os exercícios. Na página 99, nós temos a estrutura do núcleo. Como é que ele é formado? Ele é formado por carioteca, que é uma membrana que reveste o núcleo, um envelopezinho. Nós temos a cromatina, que é onde vai estar constituído o filamento de DNA. Página 100. E o DNA, e nós temos também o nucleolo. O DNA, o que significa DNA? DNA é o ácido desoxirribonucleico. É como se fosse a programação de um software. Por meio de uma sequência de moléculas, ele codifica todas as informações necessárias para programar um organismo. Sua cor, altura, tipo de cabelo. Então, essas características vão vir dos nossos genitores, que é quem? Nosso pai e nossa mãe. E transmitir a outras gerações por meio da hereditariedade, né? Os cromossomos correspondem à sequência de DNA altamente espiralada e condensada, formando bastões. Estruturam-se no processo de divisão celular e, com seu formato comprimido, facilita a transmissão de informações genéticas às células filhas. Temos aí mais um outro box. A citogenética humana clínica é o estudo dos cromossomos no que se refere ao seu número, a sua estrutura e herança, relacionando os tipos de alteração cromossômica com a apresentação de doenças nos pacientes. Para que esse estudo seja feito, os cromossomos precisam ser bem visualizados ao microscópio. Em que momento da vida na célula os cromossomos estão bem visíveis? Essa resposta eu mesmo vou falar para vocês. Quero que vocês acrescentem aí no box. Então, em qual momento da vida da célula os cromossomos estão bem visíveis?
Gente, os cromossomos estão bem visíveis na vida de uma célula no processo de divisão celular. Quando começa a célula a se dividir até formar quem? O embrião. Então, qual é a resposta durante a divisão celular? Respondam aí no box de vocês. O núcleo, além da carioteca e da cromatina, nós temos o nucleolo, que é outro núcleo bem pequenininho. Arredondados e inseridos no interior do mesmo, os nucleolos estão presentes em nossas células eucariotas, sendo constituídos por RNA ribossômico, que forma quem? Os ribossomos. E qual é a função dos ribossomos? Produzir o quê? Proteínas. O ácido ribonucleico, que é o RNA, forma-se a partir do outro, o ácido desoxirribonucleico, que é quem? O DNA. Uma vez amadurecidos, os ribossomos migram para o citoplasma a fim de realizar a síntese de quê? De proteína. Para depois ser armazenada em qual outra organela? No complexo de Golgi. Além do nucleolo, além da carioteca e além da cromatina, o núcleo ainda é constituído por cariolinfa, que é o nucleoplasma, ou seja, é um suco nuclear, é um líquido. A cariolinfa é uma solução aquosa que preenche o interior do núcleo, onde estão presentes diversas substâncias, como sais minerais e proteínas. Nela também encontramos um ou mais nucleolos e o DNA em forma de cromatina ou cromossomos. Então, gente, sobre o DNA, sobre o núcleo, eu quero que vocês saibam que ele tem 4 divisões. Nós temos a carioteca, que é a membrana que reveste, nós temos a cromatina, nós temos a cariolinfa, que acabamos de falar, e nós temos o nucleolo. E, para resumir, o núcleo é onde se concentra a informação de toda a célula. É como se fosse uma caixinha onde estão guardadas todas as suas características. Vou dar um exemplo de nós seres humanos. Por que é que uns têm pele branca, outros pele negra, cabelo mais liso, cabelo mais caracolado, olhos claros, olhos escuros? Isso tudo tem a ver com o nosso DNA, porque nós temos metade dos cromossomos de nossa mãe e metade dos cromossomos de nosso pai, que nós adquirimos essas características em qual parte da nossa vida? No processo de quê? Divisão celular. Voltando o capítulo, nós deixamos um exercício aqui pela metade. Voltando, tem um exercício. Vou dizer onde é a página. O capítulo começa na página 86. Na página 88 tem um exercício de somente uma questão, com letra A, B, C, D e E. Vocês vão responder essa questão da página 88. Deixa eu ver se tem mais algum. Na página 96 e na página 97 também tem mais um outro exercício sobre as organelas do citoplasma. Vocês também vão responder. 96 e 97. Na página 98 vocês vão pesquisar o box. Na página 100, o box, eu já falei a resposta, que é no processo de divisão celular. E para finalizar o capítulo 6, nós temos o exercício Ciência na Prática do vestibular, que é página 104 e 105, certo? Vocês vão responder essa atividade. Talvez usem a aula toda. Eu vou querer que vocês assistam o vídeo. Depois eu vou mandar mais um vídeo complementar sobre o núcleo da célula, para que vocês entendam melhor em forma animada, certo? Vocês vão responder esse exercício. E se der tempo, no finalzinho eu faço uma videochamada para a gente corrigir. Se não, fica para a próxima aula a correção do exercício, certo? Bons estudos! E qualquer coisa eu chamo vocês ou eu falo alguma coisa no grupo, tá certo? Abraços!